Fala galerinha, mais ou menos, Titio Trevas na área mais uma vez, e nessa videoaula eu estou trazendo o conteúdo de média aritmética para dados agrupados. Conforme prometido, a gente sai daquela parte dos dados não agrupados e agora a gente entra para os dados que já estão em distribuição de frequência, que já estão naquela tabelinha bonitinha que a gente tem montado aí ao longo dessas últimas videoaulas. Tá bacana? Espero que você consiga pegar esses conceitos iniciais que são bastante fáceis e que você consiga resolver os problemas que você está enfrentando aí na sua escola ou na sua faculdade, tá legal? Pegue seu lápis, pegue seu caderno e bons estudos. Bom, vamos lá, meus amigos. Vamos continuar então e agora a gente vai ver as mesmas medidas que a gente viu para dados não agrupados. Agora a gente vai ver para dados agrupados. São as medidas de tendência central. A gente vai começar com a média, depois a moda e logo depois a mediana. Para a gente poder seguir a mesma linha de raciocínio, nós vamos utilizar o mesmo problema que eu utilizei anteriormente para construir a distribuição de frequência. Então você deve lembrar desse problema aí, que era umas informações da idade de 30 turistas atendidos no último feriado, e a gente teve que fazer a distribuição de frequência com 5 classes. E quando a gente fez a distribuição, nós chegamos exatamente nessa tabela aí que você está vendo. Se você não viu, dá uma olhada na aula de distribuição de frequência, que você vai entender como é que nós chegamos nesse tipo de resultado. Então vamos entender o seguinte agora, a gente vai querer descobrir qual é a média da idade desses 30 turistas, né? Qual é a média de idade desses turistas? Então a gente sabe ali que de 17 a 30 anos nós temos 11 turistas, de 30 a 43 anos nós temos 12, de 43 a 56 nós temos 4. E qual seria então a média de idade deles? Então, a partir de agora, a gente vai ver as medidas de tendência central para esses dados agrupados. E nós vamos ver a média, como eu já disse antes, a moda e a mediana, começando, obviamente, pela média aritmética. Então, vamos lá. Por definição, a média aritmética ela é representada pelo x com uma barra, a gente já viu isso antes, e quando nós temos dados agrupados, nós temos essa formulazinha aqui. Resolvendo essa fórmula, a gente encontra a média aritmética. Esse símbolo aqui é o símbolo matemático que representa somatório. Então, eu preciso pegar o somatório de π vezes o φ. Então, eu vou fazer para cada linha, eu vou fazer o π vezes o φ, π vezes o φ, π vezes o φ. Vou pegar o somatório dessa coluna que a gente vai criar, e daqui a pouco você vai ver, a gente vai criar na tabela essa coluna, e vamos dividir por n, que a gente já viu que é a frequência total. Então, vamos entender cada ponto desse aí. Ó. O π é o ponto médio da classe, e o ponto médio da classe, olha, a classe ela tem um limite inferior e tem um limite superior, que a gente já viu. O ponto médio é o ponto que está entre esses dois limites, é o ponto que está no meio. E ele é calculado dessa maneira, olha, é só pegar o limite inferior, que é o menor número, mais o maior número e dividir por 2. Depois nós temos a frequência simples daquela classe, e o n é a frequência total, como eu já disse para vocês. Então, a gente vai precisar pegar esta formulinha e resolver. Para isso, a gente precisa acrescentar colunas na nossa tabela. Então, vamos lá. Então, eu tenho aí a minha distribuição, que eu já mostrei antes. Até aí não tem nada de novo. E a gente vai começar, então, analisando a fórmula da média, que diz, olha, eu preciso do somatório do π dividido por n. Então, o que eu preciso? Olhando para a fórmula, eu sei que eu vou precisar da coluna do π, porque eu tenho π aqui para calcular, e depois a coluna do π, porque eu preciso multiplicar o π pelo φ. Ok? Então, vamos lá. A gente já sabe como é que calcula o π. É o limite inferior mais o limite superior dividido por 2. Então, vamos calcular ele aqui ó, para a primeira classe. Então, eu tenho como limite inferior o 17, o limite superior como 30. Vou fazer aqui, ó, 17 mais 30 dividido por 2. Isso vai dar 47 dividido por 2, que vai me dar 23,5. E é esse valor que eu coloco aqui no meu π. 23,5. Muito simples isso, fala a verdade. Limite inferior mais limite superior dividido por 2. E isso vai dar o ponto médio da classe. Significa que de 17 a 30, o 23,5 é exatamente o elemento que está na metade. Divide esse intervalo em duas partes iguais. Vamos fazer isso para o segundo, então? Olha lá, olha. 30 mais 43 dividido por 2 vai dar 36,5. Então é só você pegar uma calculadora aí e fazer. Eu não vou ficar fazendo mais passo a passo. Depois, 43 mais 56 dividido por 2, 49,5. Logo depois, 56 mais 69 dividido por 2, 62,5. E por fim, 69 mais 82 dividido por 2, 75,5. Ok? O que a gente precisa fazer agora?
pegar esse π que a gente acabou de calcular para cada linha dessa e multiplicar pelo φ. Ora, eu já tenho aqui a coluna do φ. E agora, acabei de criar a coluna do π. Quando eu pegar o π vezes o φ, ou φ vezes o π, você deve lembrar de uma propriedade matemática da distribuição chamada propriedade comutativa, na operação matemática da multiplicação, que diz a ordem dos fatores não altera um produto. Então, fazer φ vezes π ou π vezes φ é exatamente a mesma coisa. Então, multiplicando um pelo outro, essas duas colunas, eu terei 258,5. Na segunda, 438, na terceira, 198, na próxima, 125 e na próxima, 75,5. Olha, a gente não pode esquecer que nós queremos o somatório desta coluna aqui, ó, do π vezes o φ. E o somatório deu 1.095. Bom, agora ficou fácil demais, porque se a gente já tem um somatório de π vezes o φ, a gente já tem o numerador, e o denominador é o 30 aqui, ó, que é a frequência total, que é o somatório de todas as frequências simples. Já que eu tenho numerador e denominador, eu posso armar a minha conta e calcular sem o menor tipo de problema. Olha que fácil. Então, a minha média vai ser representada, x barra, isso vai ser igual a 1.095, que foi o somatório do π, dividido por n, que é 30. Isso vai dar um total de 36,5. Muito tranquilo isso? O que isso significa? Isso significa que a idade média desses turistas é de 36 anos e meio, né? 36 anos e 6 meses. Ok? Ficou fácil isso para você? Lembrando, nós temos todos esses dados aí de informação, e aí, se você quiser fazer uma comparação para ver se aquela fórmula ela é uma fórmula aceitável ou não, eu te proponho aí o desafio. Você pode calcular a média para dados não agrupados. O que você vai fazer? Você vai pegar esses 30 valores, vai somar todas essas idades e vai dividir por 30, vai dar a média. Isso a gente já aprendeu, como é que calcula a média. E aí você vai ver o valor. E aí eu já fiz isso aqui, mas você vai fazer. Os valores serão bem próximos uns dos outros, o que torna aquela fórmula uma fórmula bastante consistente, bastante aceitável por todos. A observação que eu tenho que fazer é, enquanto é 30, ainda dá para você fazer isso, né? Eu vou pegar os 30, vou somar todos eles, pode pegar a calculadora aí e fazer. Você vai ver que vai dar bem próximo de 36,5. Com 30 eu posso pegar todos eles, somar todos eles e dividir por 30. E quando for por 400? Quando for 1 milhão de informações? Uma pesquisa, a gente não pode ignorar que ela provavelmente vai ter muito mais do que 30 informações. Então, eu tenho alunos aí acho que enfermagem, farmácia, e pedindo para eu colocar exemplos de análise epidemiológica ou alguma coisa parecida, não é minha área, desculpa se eu estou falando alguma besteira. Então, provavelmente você vai fazer uma pesquisa dessa numa região, tem, sei lá, 3.000 habitantes, 4.000 habitantes, vai fazer a pesquisa e você vai ficar somando todos eles. Então, faz a distribuição de frequência, divide em grupinhos, e aí depois você tira uma média. E aí dá para você analisar muito bem. Tá legal? Tá bacana? Bom, o que você não pode se esquecer é de se inscrever no canal, se é a primeira vez que você está passando aqui no canal Titio Trevas. E também não pode esquecer de maneira nenhuma de dar aquele joinha que ajuda demais na divulgação do vídeo, galera. Quanto mais joinha eu tenho, mais o vídeo fica em evidência na página principal do YouTube e mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Tá legal? Um grande abraço e até a próxima videoaula com o cálculo da moda.